a partir de 2:4. Já lemos, mas essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados e quando Yahweh Elohim os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Yahweh Elohim não fizera chover sobre a terra, também não havia homem para lavrar o solo. Então agora já temos um vislumbre do que Deus fará. O que ele fez no capítulo 1, mas vai ser um replay no capítulo 2. Mas uma neblina se vê da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou essa palavra de oleiro, Yahweh Elohim, o homem do pó da terra. Algo interessante é que Salmo 103, o salmista vai lembrar das misericórdias do Senhor, que se compadece de nós como um pai ao seu filho, porque ele sabe que somos pó. Ele sabe porque ele nos criou do pó da terra. Nós somos, na melhor das hipóteses, vasos de barro, especialmente depois do pecado. E Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. O milagre e o segredo da vida vem da boca de Deus. A mesma boca que se abriu e todo o universo veio a existir. Agora, pessoalmente, ele faz isso com o pó da terra. Como Salmo 8, quando fala da majestade de Deus e pergunta que o homem que o Senhor se importa com ele. 1 Pedro, que nos clama para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque de uma forma inescrutável, ele cuida de nós. Como entender isso? Mas agora para esse homem, mais tarde para a esposa, plantou Yahweh Elohim um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele, a ideia é Deus plantou o homem lá, ele de propósito o pôs naquele lugar que ele havia formado. Do solo fez Yahweh Elohim brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, tudo isso para o ser humano. De tudo que Deus criou é muito bom. Também a árvore da vida, que aparecerá no capítulo 3 outra vez, e no final da Bíblia, que nós perdemos o acesso para não viver eternamente como zumbis, como vampiros. Depois que o pecado entrou, se o homem tivesse comido da árvore da vida, talvez teria se selado e toda a sua posteridade na condição de mortos-vivos, de vivos-mortos. Mas antes da redenção, isso seria um inferno sobre a terra. Deus separou aquela árvore, só depois de Cristo é que partilharemos outra vez. Também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia, repartindo-se em 4 braços, suficiente água para inundar e alimentar e fertilizar e regar. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Talvez para Adão não havia necessidade de ouro, também na cidade celestial, mas parece que é algo bom, agradável, brilhante, bonito, que Deus coloca só porque Ele quer. Riqueza, fertilidade, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o pedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Descreve todo o crescente fértil do Oriente Médio Antigo. E é justamente aqui que voltemos para o que nos interessa. Tomou, pois, Yahweh Elohim ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus usa uma expressão no hebraico que é uma reduplicação. Ele diz: Adão, comendo, comerás. Para comer, coma. A ideia é livremente, escancaradamente, liberalmente. Nós percebemos aqui a bondade de Deus, que Satanás vai atacar
logo em seguida. Mas uma única proibição, um teste, uma prova para ver se Deus é de fato Yahweh Elohim para o homem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única proibição, simples, tem tudo que o homem precisa, desde água para ouro, para frutos. Não comerás. E Deus dá uma razão por trás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus usa outra expressão gramatical quando ele diz, morrendo morrerás. Ele redunda com a palavra, morre, morre. Não tem dúvida alguma. Se comer, acabou tudo. Agora o texto diz, versículo 18, disse mais Yahweh Elohim, Lotou, não bom, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma pergunta, nesse contexto, o que nós já vimos no capítulo 1 do propósito da existência da raça, por que vocês acham que não era bom o homem estar sozinho? Quais seriam algumas razões? Quero que vocês respondam mesmo. Porque não era bom, à luz dos propósitos maiores de Deus para o universo, que o homem naquele momento estivesse só. Por quê? O que vocês acham? Muito bom. O homem não é minhoca. Corta a minhoca, tem 2 minhocas. O homem não reproduz assim, para poder espalhar adoradores. Precisava no plano de Deus, ele poderia ter feito diferente, mas não foi assim. Excelente, tem uma razão. O que mais? Ele ia revelar a verdade. Ele não ia revelar a verdade. Não iria espelhar alguns aspectos do caráter de um Deus interpessoal, um Deus que existe em família, Pai, Filho e Espírito Santo. A falta de uma correspondente, como vai mostrar amor quando era só ele? Mas ele tinha o seu cachorro, o melhor amigo, mas há uma diferença entre o relacionamento horizontal de imagens e vertical. Nós dominamos sobre a terra, sobre os bichos, sobre as plantas, mas Deus existe em 3 pessoas eternamente iguais. Não havia alguém no nível horizontal, não conseguia espelhar esse aspecto de fidelidade ao pacto, à aliança, de intimidade, de outrocentrismo quando não tem outro. E tem mais uma razão, eu acho, nesse texto. Porque Deus acabou de dar uma ordem para o homem fazer o quê? O quê? Fale. Cultivar e guardar. É nesse contexto diz, não é bom que o homem domine, sujeite a terra, estenda o cetro divino sozinho. Então nós podemos, e vocês acertaram em cheio, espelhar aspectos da Trindade, sozinho não faz. Espalhar novas imagens adoradoras, sozinho não faz. E no contexto, estender o governo de Deus, cultivando o jardim e guardando, ele precisa de ajuda. Então notem, lembra que eu falei no estudo em Provérbios sobre amizade, que o melhor contexto para desenvolver relacionamentos santos visando o casamento não é no shopping, não é curtir a vida a 2, e sim no servir a outros. Isso é desde o início. Lotou. Melhor lugar para encontrar aquela pessoa com quem você vai dividir a vida em prol do reino de Deus. Agora, Adão não sabe disso. Ele foi recém-criado,
Mas olha versículos 19 e 20. Para Adão saber melhor, ao mesmo tempo que ele exerce autoridade na terra, havendo, pois, Yahweh Elohim formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Notem que ele está sozinho ainda, exercendo o governo como Deus designou para o homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, pau, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava, parece que estava procurando. E agora, pela segunda vez, o texto diz uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, enquanto ele exerce, ele faz o trabalho de dominar, de cultivar, de guardar o jardim. Ele começa fazendo isso, fazendo essa taxonomia dos bichos, mas ele percebe, Deus ajuda ele a sentir a necessidade. Antes de presenteá-lo com a sua noiva, Deus faz ele ciente de quanto ele a precisava. Os animais têm seus pares, eles têm companheirismo, eles têm alguém com quem andar e reproduzir. Eu não tenho. Eu preciso. Eu quero. Então esse desfile ajuda o homem, mas aqui vem uma grande dúvida. O que significa auxiliadora idônea? Porque o Novo Testamento vai ecoar essa ideia na palavra submissão, que 4 textos, 2 autores e 6 vezes a Bíblia pede da mulher casada, não da mulher a qualquer homem. O que é isso? Tudo se remete para a ideia de auxiliador idôneo. Agora, pergunta: significa um machismo escrava eficiente? Serva doméstica? Deixa eu mostrar algo interessante. A palavra traduzida auxiliadora na língua hebraica é a palavra Eitzer ou Ezer. Nós temos essa palavra em alguns nomes até atuais. Eliezer, nome bíblico, mas algumas pessoas ainda têm, que significa Deus é minha ajuda. El, Deus, Eli, meu Deus. Eitzer, ajuda, socorro. Deus é minha ajuda. Ebenezer, nome bíblico, pedra de ajuda. Essa palavra é traduzida socorro, refúgio, amparo, ajuda, em vários textos. Mas notem, a palavra, quando se refere a pessoas, é usada 2 vezes da mulher, em Gênesis 2, e todas as outras vezes se referem ao próprio Deus. Um termo de rebaixamento? Não é. De subserviência, de indignidade? Não é. Por exemplo, um texto bem conhecido do Salmo 121 usa a palavra Eitzer para se referir a Deus quando diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Eitzer. Depois o texto responde: o meu Eitzer vem do Senhor. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso amparo. Deus é o nosso socorro. Gente, o que ele faz? Ele coloca alguém como ele ao lado do homem para socorrê-lo, para ampará-lo, para completá-lo, para complementá-lo. Não para competir com ele. Casamento bíblico é mais como tênis de praia, frescobol, do que um jogo de tênis em que você tenta derrubar o outro. Não, nós
devolvemos a bola para o nosso cônjuge, que devolve para nós numa ação de complementação. Essa ideia. Deus colocou a imagem dele, que é como ele. A palavra idônea é também fascinante. Essa palavra é composta de 3 partículas de palavra que significam alguém como o que está diante dele. 3 partes. É como ele. Pega as suas 2 mãos agora, para sempre lembrar disso. Coloque a mão direita sobre a mão esquerda, assim. E olha para as 2 mãos. As suas mãos são totalmente idênticas? Claro que não. A não ser que seja Frankenstein. Um corpo costurado. Agora faz assim. Uma mão espelha a outra mão? Sim. Tem o mesmo formato? Sim. Mas são opostas o suficiente para fazer isso. Para se complementarem. Para se completarem. Essa é a ideia dessa palavra. Deus colocou alguém diante dele que era diferente, mas suficientemente como para estar num jugo igual, mas suficientemente diferente para quando um tropeçasse, o outro levantaria. Quando um é fraco, o outro é forte. Não são termos de denegrir, rebaixar, subjugar, mas a ideia de completar. Tem lições aqui tanto para homens como para mulheres. Uma coisa é, se 2 pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Não se casa esperando alguém que vai simplesmente carimbar, homens, todas as suas decisões, todo. Você casa-se com alguém que vai ser uma talhadeira, que vai formar na imagem de Cristo, que vai apontar áreas da sua vida que precisam melhorar, que vai ter perspectivas diferentes do que você tem, e você é tolo se você não consultar a sua esposa. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu tenho um filho militar, que é oficial, hoje tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Anos atrás, 15 anos atrás, depois da faculdade, se candidatou para ser oficial, uma concorrência muito grande, só 10% que entrava. Ele passou, eu fui para Alabama para a formatura dele, em que ele se tornaria segundo tenente da Força Aérea. A esposa dele colocou barras de tenente nos ombros dele, eu tirava as fotos e tudo isso, mas algo me surpreendeu. Quando Daniel desceu do palco, ele passou na frente de um soldado não oficial, mas soldado de 40 anos de idade. Medalhas no peito, assim, homem grande, forte, guerreiro, que já tinha ido para Afeganistão, Golfo Pérsico, outros lugares. Listras subindo e descendo na manga dele. Mas aquele homem, 17 anos mais velho que o meu menino, quando Daniel passou, ele se levantou, fez continência para meu filho, que também fez, esperou meu filho sentar para ele sentar, mostrando todo respeito. Eu pensei comigo mesmo, Daniel, o que é isso? Aquele homem é guerreiro, é herói, é soldado de verdade. Você tem 3 meses de formação, mas aquele homem mostrou todo esse respeito a você. Eu falei, pai, o senhor nunca fez serviço militar, talvez não entenda, mas é assim que funciona. Pai, eu sei tudo isso. Eu sei que aquele homem é o meu superior em muitas áreas. E pai, eu seria o maior tolo se eu não sugasse, aproveitasse da experiência, da perícia, do conhecimento dele, nas decisões que eu tenho que tomar. Mas pai, tem a hora que alguém tem que decidir. E no serviço militar, o oficial é responsável por decidir. E aquele homem vai fazer de tudo.
Ele é um sargento mestre, o top da carreira de soldado, mas ainda abaixo do tenente. Ele existe para tornar a minha carreira um sucesso, a nossa tropa um sucesso. Eu seria maior tolo se eu não aproveitasse de tudo isso, mas quando chega a hora da decisão, eu decido. E Ele me acompanha. Ele marcha comigo até a morte, se for o caso. Ele não vai dizer, mas eu falei, Ele não viu isso, não vai dar. Eu pensei comigo mesmo, naquela ilustração, que o casamento bíblico é assim. Eu sou casado, não está aqui mais agora, mas com a minha sargenta mestre. Eu sei que ela me ultrapassa em várias habilidades, áreas, capacidades e tudo mais. Eu seria como homem um tolo se eu não aproveitasse que tudo que ela tem para oferecer, para levar nosso ministério mais longe, impactar mais pessoas, servir para o reino melhor. Mas tem hora que alguém tem que decidir. E Deus designou o homem como essa pessoa. Não cabeça dura para fazer do seu jeito e anular a contribuição do outro. Mas aproveitar isso. E para as mulheres, na hora que finalmente tem que decidir, de acompanhar com tudo que você tem. Isso é ser auxiliadora. Não é como esse fazendeiro que aproveitou a sua mulher um pouco mais reforçada para balancear o trator quando faltou o pneu. Essa piada. Ninguém deu risada. Mas também, travou. Alguma coisa aí. A ideia é de complementação, não de competição. Gente, é assim que Gênesis 2 termina. Deus poderia ter falado sobre tanta outra coisa, mas os papéis no casamento refletem o que chamamos de subordinação funcional no fazer. Com igualdade, não inferioridade, no ser. É um afiando o outro para ser mais parecido com Jesus. Isso é o auxílio idôneo de ambos, iguais no ser, diferentes no fazer. Não é o maltrato, não é escravidão, como esse homem talvez, mas também não é o oposto, que é o mundo nosso de hoje, em que as mulheres dominam os homens, arrastam os homens, mas também não é o homem abusivo, que desmonta, que diminui, que agride. Não é a mulher independente do homem, mas é a interdependência. Deixa eu mostrar um texto fascinante do Novo Testamento que ilustra o que é liderança masculina de servo, submissão feminina de auxiliadora idônea. É um reflexo da Trindade. 1 Coríntios 11 diz isso: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça, líder, autoridade de todo homem. Acho que ninguém tem dificuldade com isso. Mas nota o que ele diz em segundo lugar. E o homem é o cabeça, autoridade do lar da mulher. Mulher, tá certo. Mas, em terceiro lugar, isso agora ilumina melhor o texto, e Deus é o cabeça de Cristo. Espera aí, agora eu não estou entendendo nada. Mas a analogia é que da mesma forma como na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, existe uma subordinação funcional no fazer, não essencial no ser. Pai, Filho e Espírito Santo são totalmente iguais. Os teólogos chamam co-iguais na existência, mas diferenciados na função. Iguais no ser, diferentes no
Quando o nosso casamento reflete esse tipo de subordinação de iguais, nós glorificamos a Deus. Eu vou abrir para perguntas no final, só para esclarecer mais, mas deixa eu dar mais uma ilustração disso. Imagina uma porta qualquer que tem uma dobradiça feita de aço. Na sua história de existência, o aço vem de uma mistura de metais que saíram de uma pedreira, lado a lado, talvez. Na mistura, alguém decidiu, o fabricante de dobradiças, que peças vão do lado como hastes, que pino fica no meio, quais serão os anéis de cima, de meio, de baixo. É arbitrário. Agora, se houver um desalinhamento das peças, o que acontece? Irrita, não fecha direito, não funciona. Quando nós, sendo iguais como metais, nos desalinhamos das funções bíblicas, o desalinhamento atrapalha, não ajuda. Mas quando as peças, sendo iguais, mas diferenciadas na função, se alinham, a porta funciona uma beleza. O texto continua, versículos 21 e 22. Tudo isso, fundamento da família. Quem tem ouvidos, ouça, porque é o seu futuro. Então, Yahweh Elohim, agora que o homem percebe, voltou, não é bom que eu esteja só, por todas essas razões, Deus aplica anestesia no homem, primeira cirurgia, pede para ele contar regressivamente de 100, 99, 98, 96, 96. O homem totalmente inerte fez este adormecer, tomou uma das suas costelas. O hebraico aqui, de fato, é parte do lado dele, não necessariamente uma costela só, mas parte do lado. É interessante, e podemos levantar essa questão, mas por que a costela? Antigamente, talvez até em tom de brincadeira, não é do calcanhar para não ser pisado por ele, não saiu da testa para mandar nele, mas do lado para completá-lo. É possível. Talvez um símbolo de que a mulher é igual a ele como imagem de Deus. Vem debaixo do braço dele, porque parte da função do homem é proteger a mulher. Efésios 5 diz que Jesus fez isso com a igreja. O homem macho de verdade, ele é protetor em sua família. A mulher saída do lado também é mais perto do coração, que ela tem uma função como costela de proteger o coração dele. E a mulher faz isso. Todo mundo pode virar as costas para mim, mas se eu tenho a minha esposa ao meu lado, eu venço o mundo. Mas se ela virar as costas, o mundo todo pode me aplaudir, mas não vale para nada. A mulher também dá apoio ao marido, essa ideia de sair do lado. E logo depois disso, Deus fechou o lugar com carne, e a costela que Yahweh Elohim tomara ao homem, ele transformou-a. Mais uma palavra, ele modelou, ele preparou, única e exclusivamente para ele. E agora tem uma frase que nos próximos momentos vamos elaborar. Ele já trouxe, já notou esse detalhe? Interessante que Deus tirou a mulher do lado do homem, como imagem de Deus, não de Adão,
num relacionamento de interdependência. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, um comentário sobre isso e contra a ideia da independência e sim da interdependência dos sexos. Alguém pode ler para nós 1 Coríntios 11, 11 e 12. 11 e 12. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. A minha versão diz literalmente do Senhor, todavia nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Remete-se justamente ao texto de auxílio idôneo, mutualidade, complementação. Hoje vivemos num mundo em que as coisas, talvez para corrigir o machismo do passado, que precisava ser corrigido, mas esbarramos agora no outro lado de um feminismo em que homens são bananas, homens não prestam. A maioria dos filmes, novelas e outros é exatamente assim: o homem é banana, não sabe coisa alguma, e nós precisamos voltar para o centro bíblico de interdependência. Deus espera em tudo isso contentamento. A mulher feliz da vida com o papel dela de ser maior fã na vida do marido. O homem contente para se sacrificar a bem da esposa, para pastoreá-la e protegê-la. Tudo isso reflete a Trindade. No contexto de um jugo igual, como nós já vimos, a família existe para espelhar. E agora, vocês querem que eu diga outro? E espalhar o reino de Deus. Os últimos versículos do capítulo 22, então, trazem para nós um pouco dessa beleza de unidade em diversidade. Bom, os tempos mudam as coisas, né? Aqui foi outrora, antes e depois. Antes, depois. Antes, depois. É triste, é. Para celebrar 40 anos de casamento, eu fiz o inconcebível de levar a minha esposa friorenta para Islândia, lugar que eu havia visitado com 11 anos de idade. E eu vi algumas analogias na Islândia, onde nós vamos levar 2 netos em maio, por 9 dias, como prêmio especial do final da adolescência deles, uma viagem especial com os avós. Nós estamos usando a nossa aposentadoria para isso. Islândia é conhecido como a terra de fogo e gelo. Islândia não é só gelo, mas é geotérmica, como terra geotérmico, ou seja, tem vulcões que aquecem subterraneamente a terra. E as casas são aquecidas com pouco custo ou nenhum pela própria terra. Poucos sabem disso. Mas o que sabe mais é que Islândia, Iceland, é a terra de gelo. Então, em todo lugar você vê, e mesmo no verão, quando nós fomos a última vez, a temperatura máxima que chegou foi 12 graus. Quase todo dia faz 0, 1, 2, 3, abaixo do zero. Islândia é terra de fogo, de gelo, é terra de beleza. A cada 5 minutos dirigindo, você encontra cataratas diferentes, fabulosas, porque o gelo do centro da ilha no verão se derrete, e quando se derrete corre, porque é uma ilha, até o mar. Então você vê cachoeiras em todo instante. Me parece que esse lugar foi usado na filmagem de Jogo de Tronos, pela sua beleza natural. Mas a beleza também implica em dureza, porque o turista despreparado
pode se encontrar no meio de uma tempestade, uma nevasca, onde fica isolado em grande perigo. Dizem, nós vemos placas nas praias ao redor da ilha, que dá mais ou menos 1.200 quilômetros em volta, mas advertência contra mini tsunamis. Não vire as costas para o mar, porque todo ano um turista que fica desatento, uma onda do nada levanta-se do mar e arrasta, e em poucos minutos você morre no mar gelado. O casamento e a família são assim. Islândia é a terra de fogo e gelo, e o casamento também é. Há momentos de grande calor, de beleza, mas também há momentos de frio e de dureza. A Bíblia vai relatar tudo isso no capítulo 3, onde chegaremos no próximo momento. Mas temos que lembrar que a partir do momento do primeiro pecado, não tem mais nenhuma família perfeita, a não ser uma. Uma vez nós tivemos uma conferência de famílias, casais, e nós encontramos para nós o casal ideal. Eu tirei uma foto, porque eu não queria esquecer desse casal, uma foto da família perfeita em ação. Pois todos pecaram e carecem hoje da glória de Deus. O sonho da família perfeita se dissipa ao ler o resto do relato em Gênesis. Volta para Gênesis 2, agora, os últimos versículos do capítulo 2, antes do nosso intervalo. Observe a importância estratégica que o casamento e a família têm no plano de Deus. Isso me deixa um pouco aberto. Eu estou muito curioso, e tem cientistas fenomenais. Um ex-aluno da nossa casa, que infelizmente faleceu recentemente, Adalto Lourenço, alguns de vocês talvez já ouviram, leram algum livro dele. Ele era ex-aluno daqui mesmo, já ministramos juntos em conferências. Tem livros sobre Gênesis 1, 2 e 3, da perspectiva criacionista. Tem outros palestrantes, vocês certamente vão ouvir alguns. Felipe provavelmente na aula vai falar algumas defesas sobre tudo. Eu queria saber mais. Deus está falando de casamento, homem e mulher, não é bom, auxiliador idôneo, faz uma procissão matrimonial. Eu quero saber de dinossauros. Eu queria saber da física, de um mundo com precisão matemática. Eu queria saber quantas galáxias são. Eu queria saber onde fica a última galáxia, a última estrela. Eu queria saber o que vem depois. É outro universo? Nosso universo cabe dentro de uma gota de um outro universo? Há alguma razão de acreditar que Deus não criou uma infinitude de galáxia e o universo nunca termina? Deus não fala nada disso. Ele não responde uma pergunta que os físicos até hoje têm. Qual é a menor partícula subatômica que existe? Hoje nós temos, além de átomos, nanopartículas de átomos. Mas será que é só isso? Nós não temos instrumentos para dividir fótons, neutrinos, eletrônios. Não conseguimos. Por que Deus não explica isso? Isso iria aumentar o meu louvor, mas Deus está interessado em outra coisa. Isso é incrível. Seu futuro lar. Gênesis 1 termina assim. Gênesis 2 termina sem dinossauros, partículas subatômicas ou galáxias. A conclusão de toda a narrativa da criação é uma cerimônia de casamento. Isso é incrível.
Nós vamos ver isso agora. Já lemos essa parte até versículo 23. É a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. O homem responde. E disse o homem. É a primeira vez que ele fala. E quando ele fala, ele canta. O canto dele é o segundo versículo de poesia na Bíblia. A primeira se trata da criação do homem e da mulher à imagem de Deus. A segunda poesia diz assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa Ishá, porquanto do varão Ish foi tomada. Em linhas paralelas, ele canta de alegria. Ele declara algo profundo. Mulher, nós somos um. Você saiu de mim. De um Deus fez dois. Depois Deus te trouxe até mim. De dois Deus fez um novamente. E o texto diz assim, agora Deus fala, por isso, deixa o homem todo terceiro. Pai e mãe. Adão não teve pai e mãe. Eva não teve. Então esse é para nós, é um parâmetro, um precedente para todo o futuro casamento. Exclusividade. Segundo, se une a sua mulher. Palavra forte de aliança. Resultado disso, tornando-se os dois uma só carne, reflexo de 3 em 1. E depois disso, ora, um e outro. O homem e sua mulher estavam nus. Grande escândalo. Não, calma. Não tem pecado. Nem roupa para interferir tem. Nada a esconder. Nenhum pecado, nenhuma mancha. E não se envergonhava. Eu vou antecipar um pouco, 5 minutos. O nosso intervalo será de 10 minutos, porque eu quero convidar todos para um casamento. Esse foi o meu, muitos anos atrás. A entrada da noiva, votos, a declaração do pastor e a lua de mel. Temos tudo isso nesse texto. Não se esqueça do presente. Brincadeira. Eu não trouxe nem caqui para vocês hoje. Daqui a 10 minutos, eu estou marcando aqui 5 para as 11 o casamento, o primeiro casamento.